Espírito Santo, entra na minha casa e desperta os meus dons espirituais adormecidos. E se a conexão espiritual mais profunda que você sempre buscou já estivesse dentro de você, silenciosa, esperando o momento certo para despertar? E se o que falta não fosse um novo começo, mas o reencontro com o que o Espírito Santo já plantou dentro da sua alma? Hoje, talvez você se sinta distante de quem era, apagado por lutas, cansaço ou por um silêncio espiritual que parece não ter fim. Mas e se eu te dissesse que esse vazio é na verdade um chamado do céu? Um lembrete de que há dons em você adormecidos, esperando o toque do Espírito Santo para se levantar e florescer novamente? Quantas vezes você sentiu que algo dentro de você foi enfraquecendo aos poucos? A fé, a coragem, a voz interior que um dia falava com força e clareza? O Espírito Santo não se afastou. Ele apenas aguarda o momento em que você se permita sentir novamente. Porque a verdadeira transformação não vem de fora, mas de dentro. Está escrito em 2 Timóteo 1,6. Por esta razão, torno a lembrar-te que reavives o dom de Deus que há em ti. Essa passagem não é apenas uma lembrança antiga, é uma convocação viva. Um lembrete de que há poder, sabedoria e propósito esperando para despertar dentro do seu coração. Você já percebeu como a vida parece perder cor quando o espiritual adormece? Quando os dons que um dia te moviam parecem enterrados sob preocupações e feridas não curadas. Mas hoje, algo muda. Hoje, você está prestes a convidar o Espírito Santo a entrar na sua casa. E não apenas na casa de tijolos e paredes, mas na casa da sua alma. Ele quer reorganizar o que foi destruído, restaurar o que o tempo corroeu e reacender a luz que o medo tentou apagar. Este vídeo não é apenas uma oração. É um encontro, é um chamado para quem sente que perdeu o brilho interior, mas ainda tem uma centelha viva, esperando ser acesa. Se você sente que há algo dentro de você clamando por recomeço, fique até o final desta oração. Porque hoje o Espírito Santo não apenas vai visitar o seu lar, ele vai despertar em você dons que estavam esquecidos, talentos que estavam em silêncio e forças que estavam escondidas. Agora, respire fundo, acalme sua mente e permita-se ser tocado por esta presença que transforma. A partir deste momento, comece a abrir o coração, porque enquanto você ouve cada palavra desta oração, o Espírito Santo vai entrar na sua casa e vai despertar os dons espirituais que estavam adormecidos. Oremos. Espírito Santo, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, me encontro diante da sua santa presença, reconhecendo que sem ti eu nada sou, nada posso, nada consigo. Hoje me coloco com o coração despido de orgulho e a alma sedenta por transformação. Por vezes, tentei lutar com minhas próprias forças, caminhar por caminhos que me afastaram de ti, e me vi cercado por um vazio que nenhuma conquista preencheu. Mas agora, diante do teu poder, eu clamo. Entra na minha casa, Espírito Santo, e desperta tudo aquilo que adormeceu em mim. A fé que um dia queimava, o amor que se perdeu em meio às dores, os dons que o medo silenciou, toca cada um deles com o fogo da tua presença. Que este momento não seja apenas uma oração, mas o início de um renascimento espiritual, onde cada parte do meu ser volte a pulsar em sintonia com o teu mover. Há dons em mim que o tempo apagou, talentos que as feridas esconderam e propósitos que as batalhas deixaram esquecidos. Espírito Santo, quebra agora todas as correntes invisíveis que prendem o meu potencial e desperta dentro de mim a força que vem do alto. Eu te entrego o meu passado, com todos os seus erros e arrependimentos, e te peço, usa até as minhas fraquezas para manifestar o teu poder. Faz da minha dor um testemunho, do meu silêncio uma canção de fé e das minhas quedas um testemunho de vitória. Que o teu vento percorra as salas da minha alma, removendo o pó da dúvida e acendendo a chama da coragem.
Que nenhuma lembrança antiga me mantenha preso ao que já passou, pois hoje o teu Espírito me chama para viver o novo, o sobrenatural, o que ultrapassa o entendimento humano. Espírito Santo, vem e toca o meu coração até que todo medo se dissolva na tua presença. Dá-me a ousadia que vem do céu, a confiança que não depende das circunstâncias e a fé que resiste até o fim. Quero sentir a tua força me sustentando quando o mundo me desanima. Quero ouvir tua voz me guiando quando as opções se confundem. Quero te perceber no silêncio, no vento, na brisa suave que traz consolo e direção. Não quero mais uma fé apagada. Não quero viver por aparência. Eu quero viver cheio da tua glória, guiado pela tua vontade, moldado pela tua mão. Que toda distração se cale, que toda resistência se quebre e que eu me torne sensível ao teu toque, pronto para responder ao teu chamado. Santo Espírito, penetra as profundezas da minha mente e retira todo pensamento que me impede de enxergar o que o Senhor tem para mim. Expulsa o cansaço que paralisa, a frieza espiritual que adormeceu meus dons e a descrença que sussurra que já é tarde demais. Eu creio que não existe distância que te impeça de agir, nem pecado que o teu perdão não possa apagar. Tu és o sopro da vida, o consolo em meio à dor, o poder que ressuscita o que parecia morto. Então sopra sobre mim agora, Espírito Santo, e faz reviver o que o medo enterrou. Que o teu mover seja tão forte que até os dons esquecidos despertem e clamem para serem usados novamente para a tua glória. Espírito Santo, renova o meu interior, até que eu volte a ser um vaso de honra diante de ti. Purifica minhas intenções, restaura minha sensibilidade espiritual e me faz ouvir novamente a tua voz, como nos primeiros dias, quando meu coração ardia de amor e entrega. Remove as camadas da rotina, as distrações que sufocam a fé e a indiferença que me afastou da tua presença. Eu não quero apenas existir, eu quero viver cheio da tua graça, transbordando do teu poder, refletindo a tua luz. Que cada célula do meu ser reconheça o teu senhorio, que cada pensamento seja moldado pela tua verdade e que eu caminhe em plena comunhão contigo. Agora, Espírito Santo, levanta-me como instrumento vivo do teu poder. Que os dons espirituais que dormiam em mim despertem como um exército preparado para o propósito celestial. Que minhas palavras tenham autoridade, que minhas orações tenham alcance, que minha vida seja prova de que o Senhor habita em mim. Não me deixes viver limitado ao natural, pois fui criado para manifestar o sobrenatural. Toca-me com tua presença, até que tudo em mim reflita a tua glória. Que o teu fogo não apenas aqueça, mas transforme. Que a tua presença não apenas visite, mas permaneça. Espírito Santo, entra na minha casa e desperta os dons espirituais adormecidos, para que a minha vida se torne testemunho vivo do poder de Deus agindo através de mim. Espírito Santo, entra na minha casa e toca a minha mente com a tua luz. Eu reconheço que por muitas vezes confiei no meu próprio entendimento e me perdi nas armadilhas das decisões apressadas. Hoje eu me rendo diante da tua sabedoria, pois entendo que o verdadeiro discernimento não vem da experiência humana, mas da revelação que procede do teu trono. Ilumina meu raciocínio, abre os meus olhos espirituais e faz-me perceber o que está escondido além das aparências. Quero compreender o que é eterno, distinguir o que é tua vontade e rejeitar o que é engano. Espírito Santo, que a minha mente se torne terreno fértil para as tuas instruções e que toda confusão seja dissipada pela tua presença. Quantas vezes escolhi caminhos que pareciam bons, mas me levaram à dor, porque ignorei o teu conselho. Quantas vezes busquei respostas em vozes externas e esqueci que a voz da verdade habita dentro de mim. Hoje, Espírito Santo, eu te peço, ensina-me a ouvir com o coração, a compreender com o Espírito e a decidir com sabedoria.
Que cada passo meu seja guiado pela tua direção, e que nenhuma palavra saia dos meus lábios sem antes passar pelo filtro da tua vontade. Faz-me discernir o que é falso e o que é verdadeiro, o que é momentâneo e o que é eterno, o que agrada aos homens e o que glorifica a Deus. Espírito Santo, desperta o dom da sabedoria que me ensina a enxergar além do que os olhos veem. Que eu aprenda a esperar o tempo certo, a reconhecer os sinais do teu mover e a entender que o teu silêncio também é resposta. Que eu nunca me precipite, nem me acomode. Que eu caminhe no equilíbrio da tua revelação e na confiança da tua promessa. Quando as dúvidas me cercarem, que a tua voz me traga clareza. Quando as tempestades me confundirem, que o teu sopro me leve ao refúgio da paz. Espírito Santo, revela-me os mistérios do reino, ensina-me a interpretar as circunstâncias e a enxergar tua mão até nos detalhes invisíveis. Ensina-me, Espírito Santo, a não buscar sabedoria para engrandecer a mim mesmo, mas para servir melhor, amar mais e compreender com profundidade os caminhos do Senhor. Que o conhecimento que vem de ti não me torne altivo, mas me torne humilde, disposto a aprender todos os dias. Mostra-me que a verdadeira sabedoria é fruto da comunhão. É o resultado de um coração sensível à tua voz e uma mente submissa à tua vontade. Que o orgulho jamais me cegue e que a vaidade jamais roube o brilho da tua verdade em mim. Espírito Santo, fala comigo no silêncio da madrugada, nas pausas do dia, nos pequenos sinais que passam despercebidos. Que eu te perceba nas decisões simples e também nas grandes escolhas que definem o meu futuro. Que eu nunca me afaste da tua orientação, mesmo quando o mundo gritar o contrário. Dá-me sabedoria para aconselhar com amor, corrigir com paciência e edificar com ternura. Que minha voz, guiada por ti, se torne canal de entendimento para os que se perdem na escuridão da dúvida. E quando a sabedoria humana falhar, que a tua sabedoria prevaleça. Quando o raciocínio se tornar pequeno, que o teu Espírito me conduza por caminhos que os olhos não compreendem, mas o coração reconhece. Espírito Santo, desperta em mim o dom da sabedoria celestial, para que eu viva em plena consciência da tua vontade. Que meus pensamentos sejam moldados pela tua luz e minhas decisões sejam espelho da tua direção. Fica comigo, guia minha mente e governa meu coração, para que, onde quer que eu esteja, o teu entendimento me mantenha firme no centro da tua presença. Espírito Santo, entra na minha casa e desperta em mim o dom esquecido de servir com amor, pureza e propósito. Quantas vezes a pressa e o orgulho me fizeram olhar apenas para minhas próprias necessidades, esquecendo que a verdadeira grandeza está em se colocar à disposição dos outros. Ensina-me a enxergar o serviço não como um peso, mas como uma honra, uma oportunidade de manifestar o teu caráter através de mim. Que eu aprenda a servir com o coração e não por obrigação, com gratidão e não por reconhecimento. Espírito Santo, transforma as minhas intenções, limpa o meu interior e faz com que cada gesto meu reflita o amor de Cristo em ação. Espírito Santo, livra-me da indiferença que me faz ignorar a dor do próximo e da vaidade que busca aplausos. Desperta em mim a sensibilidade de perceber quem precisa de um gesto, uma palavra ou um olhar de compaixão. Que eu sirva em silêncio, mas com poder. Que eu doe sem esperar retorno. E que minha vida se torne uma expressão viva da tua presença. Que o servir seja o altar onde o orgulho morre e a humildade floresce. Ensina-me que servir é amar na prática, é traduzir a fé em atitudes, é tocar o céu com as mãos quando ajudo alguém a se levantar. Espírito Santo, desperta em mim o desejo de ser útil no reino, de colocar os meus dons a serviço do bem e de usar o que tenho para transformar vidas. Que eu não desperdice o que me deste, que eu não me esconda por medo ou cansaço, mas que me levante com disposição e coragem. Dá-me mãos prontas para agir e um coração disposto a obedecer.
Que eu sirva com alegria até mesmo nas tarefas mais simples, porque sei que o olhar do Senhor vê o que ninguém nota. Espírito Santo, que o meu servir seja cheio de amor e intencionalidade, e que cada ato meu se torne um testemunho silencioso do poder que habita em mim. Há poder em servir, porque quando sirvo, eu me torno semelhante a Cristo. Espírito Santo, ensina-me a compreender o valor do sacrifício, a beleza do altruísmo e a força que existe em colocar o outro antes de mim. Que o meu serviço não se limite às palavras, mas se manifeste nas ações que curam, restauram e edificam. Que cada vez que eu estender a mão, o teu toque se faça sentir. Que cada gesto meu carregue o peso da tua unção. Espírito Santo, remove de mim todo o cansaço espiritual e renova a disposição de ser canal da tua graça, onde quer que eu vá. Quando o desânimo tentar me calar, reacende a chama que me faz servir com alegria. Quando o ego quiser roubar o mérito, lembra-me que toda glória pertence a Deus. Quando eu me sentir pequeno, mostra-me que é justamente na pequenez que o teu poder se aperfeiçoa. Espírito Santo, desperta em mim o dom do serviço com excelência, sensibilidade e amor. Que eu me torne instrumento do teu cuidado, ponte de esperança, reflexo da tua bondade. E se o servir for o caminho para descobrir o propósito, que eu o percorra com fidelidade. Se for no servir que os meus dons adormecidos despertem, então que o meu coração permaneça pronto, moldável e rendido à tua vontade. Espírito Santo, desperta em mim o prazer de servir com alegria, a força de servir com fé e o amor de servir com entrega. Que eu seja usado por ti para tocar vidas, levantar caídos e espalhar a presença de Deus por onde passar. Porque servir não é perder tempo, é transformar o tempo em eternidade. Espírito Santo, entra na minha casa e desperta em mim o dom da palavra viva, aquela que não vem da carne, mas do teu poder. Quantas vezes me calei diante do desespero, quantas vezes guardei silêncio quando o mundo precisava ouvir a tua voz através de mim. Hoje eu te peço, unge os meus lábios com a tua autoridade e transforma minha fala em instrumento de edificação e cura. Que cada palavra que sair da minha boca carregue propósito, consolo e verdade. Que não sejam apenas sons, mas sementes espirituais que toquem o invisível e produzam transformação. Espírito Santo, faz-me compreender que quando profetizo, eu coopero com o céu. E quando abro a boca guiado por ti, os céus se movem, a atmosfera muda e a esperança renasce. Espírito Santo, desperta dentro de mim a voz que liberta, que anuncia o renovo, que declara vida onde há morte e fé onde o medo domina. Que eu não fale segundo as emoções, mas segundo a direção do teu Espírito. Que eu entenda o poder que há nas palavras e a responsabilidade de quem as pronuncia. Dá-me discernimento para falar o que edifica e sabedoria para silenciar quando for preciso. Que a minha voz se torne eco da tua vontade e que todo aquele que ouvir sinta a presença de Deus percorrer o ambiente. Espírito Santo, quebra o medo de errar, a insegurança de ser rejeitado e a timidez que tenta calar o chamado. Tu és o sopro que dá vida, o vento que move o impossível, a voz que cria e sustenta o universo. Assim como disseste em Ezequiel 37, profetiza, filho do homem, e diz ao Espírito, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Eu também te peço, sopra sobre mim, Espírito Santo, e desperta a autoridade profética que foi adormecida pelo medo e pela dúvida. Que quando eu falar, o céu se manifeste. Que quando eu orar, os cativos se libertem. Que quando eu declarar, os impossíveis se tornem realidade. Espírito Santo, faz da minha boca uma extensão do teu mover e das minhas palavras instrumentos de milagre. Que a minha voz não seja usada para julgar, mas para curar. Não para ferir, mas para restaurar. Não para espalhar medo, mas para semear esperança. Espírito Santo,
toma controle total da minha fala. Que cada expressão, cada frase, cada oração seja inspirada por Ti. Que eu aprenda a ouvir antes de falar e a falar apenas quando for guiado por Tua presença. Coloca fogo nas minhas palavras, poder no meu testemunho e autoridade no meu clamor. Que as minhas declarações abram portas, desfaçam cadeias e tragam à existência o que ainda não existe. Espírito Santo, transforma o som da minha voz em ferramenta de consolo para os que choram, direção para os que se perdem e força para os que desanimam. Que eu seja canal da Tua mensagem, porta-voz do Teu amor, instrumento do Teu reino. Que o que eu disser produza frutos e que esses frutos glorifiquem ao Senhor. Que o meu falar carregue vida e que a vida que sai de mim venha diretamente do Teu trono. E quando o mundo me fizer duvidar do poder das palavras, lembra-me, Espírito Santo, que uma voz guiada por Ti é capaz de mover céus e transformar destinos. Desperta em mim o dom da profecia, para que eu fale com ousadia e fé, sem medo do amanhã, sem vergonha do que sou, mas com a certeza de que o Senhor age através de quem se entrega. Que as minhas palavras sejam flechas de luz lançadas na escuridão, rompendo correntes, quebrando prisões e restaurando vidas. Espírito Santo, usa minha voz como instrumento do Teu poder e faz com que cada palavra pronunciada em fé se torne semente de milagre no coração de quem a ouvir. Espírito Santo, entra na minha casa e toca as áreas da minha vida onde os dons adormeceram e os talentos foram silenciados. Quantas vezes, ferido por palavras, desanimado por fracassos ou cansado pelas batalhas, eu deixei de acreditar naquilo que um dia o Senhor colocou em mim? Hoje, eu te peço, restaura o brilho daquilo que o tempo apagou. Reacende a chama dos dons que jazem esquecidos nas gavetas da alma, escondidos sob o peso da dor, da vergonha e da dúvida. Espírito Santo, levanta o que está caído, desperta o que foi paralisado, renova o que foi esquecido. Que tudo o que um dia nasceu da Tua vontade volte a florescer sob a luz da Tua presença. Quantos dons foram deixados de lado porque alguém disse que eu não era capaz? Quantos talentos se perderam porque o medo falou mais alto do que a fé? Espírito Santo, cura as feridas que roubaram a confiança em mim mesmo. Mostra-me que os Teus planos são maiores que os meus erros, que o Teu poder é maior que o meu passado e que nada pode apagar aquilo que o Senhor escreveu sobre mim. Que eu volte a acreditar que fui chamado para algo grandioso, não por mérito, mas por graça. Que a Tua unção restaure o valor das promessas que o tempo tentou enterrar. Espírito Santo, transforma as minhas cicatrizes em provas vivas de superação e faz do meu recomeço um testemunho da Tua fidelidade. Espírito Santo, remove de mim toda a apatia espiritual que me impede de agir. Que o desânimo não encontre mais espaço no meu coração. Sopra o Teu vento sobre a minha mente e faz-me lembrar de quem eu sou em Cristo, alguém escolhido, capacitado e sustentado por Ti. Que eu volte a sonhar, a criar, a servir e a brilhar com os dons que me confiaste. Dá-me coragem para retomar o que deixei inacabado, fé para reerguer o que desmoronou e sabedoria para usar meus talentos para a Tua glória. Que a Tua presença desperte a minha criatividade, reacenda a minha inspiração e me faça produzir frutos que glorifiquem o Teu nome. Espírito Santo, quebra agora toda palavra negativa que foi lançada sobre a minha vida. Anula os julgamentos, as comparações e as vozes que me fizeram desistir. Que a Tua voz seja a única que ecoe dentro de mim, dizendo: levanta-te, porque ainda há dons esperando para florescer. Que a minha história seja prova de que o Teu poder é capaz de reconstruir o que parecia perdido e transformar o fracasso em testemunho. Que cada talento que o medo sepultou volte à vida, multiplicado, fortalecido e guiado pela Tua mão.
Espírito Santo, renova a alegria de exercer o chamado que me deste, que eu sirva com entusiasmo, que eu cante com fé, que eu escreva, fale e viva com paixão, sabendo que o teu Espírito é quem opera através de mim. Que eu não me acomode com o passado, nem tema o futuro, mas viva o presente com intensidade, usando cada dom como forma de adoração. Espírito Santo, que a tua presença transforme o ordinário em extraordinário e faça da minha entrega um reflexo da tua grandeza. E quando o desânimo tentar retornar, lembra-me que ainda há dons pulsando dentro de mim, clamando por vida. Que cada novo dia seja uma oportunidade de manifestar o teu poder e multiplicar o que me confiaste. Espírito Santo, desperta os talentos esquecidos e faz de mim um canal de transformação, cura e esperança. Que nada em mim permaneça estagnado, mas que tudo viva, floresça e resplandeça sob a tua presença. Porque onde tu estás, até o que parecia morto volta a respirar, e o que foi esquecido se torna testemunho da glória de Deus. Espírito Santo, entra na minha casa e acende dentro de mim a chama da fé que vence o impossível. Eu reconheço que muitas vezes deixei as tempestades me dominarem e permiti que o medo apagasse a certeza das tuas promessas. Hoje eu te peço, sopra sobre as cinzas da minha crença e reacende o fogo que um dia me fez crer sem duvidar. Que a fé que dorme desperte, que a esperança que enfraqueceu se levante e que a confiança perdida seja restaurada pelo teu poder. Espírito Santo, faz com que cada batida do meu coração volte a pulsar com a certeza de que o Deus que me sustenta nunca falhou e jamais falhará. Espírito Santo, ensina-me a crer mesmo quando os ventos sopram contra mim, mesmo quando o chão parece ruir e o silêncio parece durar demais. Dá-me uma fé que não depende das circunstâncias, mas da fidelidade do Senhor. Que eu aprenda a enxergar o invisível e a acreditar naquilo que ainda não se cumpriu, sabendo que o tempo de Deus é perfeito. Espírito Santo, renova a coragem daqueles que se cansaram de esperar. Restaura o ânimo de quem perdeu o brilho nos olhos e fortalece a confiança de quem já quase desistiu. Que o teu poder me ensine a descansar em meio ao caos, sabendo que mesmo quando tudo parece parado, o céu ainda trabalha a meu favor. Quantas vezes me senti fraco, sem forças para orar, sem ânimo para lutar, sem fé para continuar. Mas hoje eu entendo que a fé não é a ausência de medo, e sim a decisão de continuar confiando apesar dele. Espírito Santo, dá-me uma fé firme, sólida, inabalável, que resista ao tempo, às críticas e às dores. Que ela não desmorone diante das perdas, mas cresça em meio a elas. Que ela me faça caminhar quando os meus pés vacilarem e levantar quando a alma se cansar. Que o teu poder me ensine a não desistir, mesmo quando o milagre demora, porque sei que a tua fidelidade nunca falha e o teu amor não tem fim. Espírito Santo, desperta em mim a fé que fala com montanhas e vê caminhos no deserto. Que eu aprenda a confiar não no que vejo, mas no que creio. Que cada desafio se torne uma oportunidade de ver a tua glória e cada luta um treinamento para fortalecer minha confiança em ti. Quando o mundo disser que é impossível, que a minha fé declare que para Deus tudo é possível. Que eu não viva pelas emoções, mas pela convicção de que o Senhor está comigo em cada passo, mesmo quando não o percebo. Espírito Santo, que essa fé seja a chama que ilumina meus dias escuros e o alicerce que me sustenta nas tempestades. Espírito Santo, ensina-me a crer com profundidade, a orar com expectativa e a esperar com paciência. Que eu jamais perca a esperança, mesmo quando as circunstâncias gritarem o contrário. Que o teu fogo me mantenha firme quando o desânimo quiser me dominar e me faça lembrar de cada promessa que o Senhor já cumpriu em minha vida. Que eu me torne um exemplo de fé viva, que inspira outros a confiarem também. Espírito Santo, que o meu testemunho seja a prova de que quem confia no Senhor nunca é envergonhado. E quando as dúvidas tentarem me dominar,
que o teu poder fale mais alto, que o teu fogo consuma toda incredulidade, todo medo e toda fraqueza espiritual. Espírito Santo, acende em mim a fé que não retrocede, que não negocia princípios e que permanece firme até o fim. Que o meu coração seja uma fornalha ardente, onde a tua presença habita e onde o teu poder é constantemente renovado. Que essa fé me leve a viver o sobrenatural, a ver o invisível e a caminhar sobre as águas. Espírito Santo, entra na minha casa e acende em mim o fogo da fé inabalável, para que eu viva não pelo que sinto, mas pela certeza de que o Senhor está agindo, mesmo quando eu ainda não vejo. Espírito Santo, entra na minha casa e desperta em mim o dom da intercessão, o chamado silencioso daqueles que lutam de joelhos enquanto o mundo dorme. Ensina-me a sentir o peso das dores que não são minhas e a orar com compaixão por aqueles que já não têm forças para clamar. Que eu seja sensível ao teu mover e perceba quando o céu me convoca a interceder. Espírito Santo, transforma as minhas orações em pontes que ligam o coração humano ao trono de Deus. Que as minhas lágrimas se tornem sementes de libertação e que o meu clamor ecoe até os lugares onde a tua presença precisa ser manifestada. Espírito Santo, desperta em mim o zelo pelos que estão perdidos, a coragem de lutar por quem desistiu e o amor que insiste quando todos se afastam. Ensina-me a clamar sem buscar glória, a interceder sem esperar reconhecimento, a lutar em oração sem cansaço. Que eu me torne sentinela espiritual, vigilante nas madrugadas e fiel nas intercessões que ninguém vê. Espírito Santo, dá-me discernimento para perceber as batalhas invisíveis e sabedoria para guerrear com as armas da fé. Que cada oração que eu fizer seja revestida de autoridade celestial, quebrando cadeias, derrubando fortalezas e libertando vidas que estavam aprisionadas no silêncio. Quantas vezes olhei para o sofrimento de alguém e pensei não poder fazer nada, mas hoje eu entendo que a intercessão é a forma mais poderosa de agir. Espírito Santo, ensina-me a carregar nos joelhos o que o coração não pode resolver. Que eu ore com lágrimas, mas também com fé, que eu clame com dor, mas também com esperança. Que o meu quarto se torne um campo de batalha espiritual, onde os céus se abrem e o inferno se cala. Espírito Santo, coloca nomes em minha mente, rostos em minha memória, causas em meu coração, para que eu nunca me cale diante do sofrimento do outro. Espírito Santo, desperta em mim a compaixão que move o céu. Que a minha oração alcance casas distantes, hospitais silenciosos, famílias em crise e almas em desespero. Que a minha voz suba como incenso diante do teu trono e que a tua resposta desça como chuva sobre a terra seca. Que enquanto eu oro, o teu poder atravesse fronteiras, cure feridas e restaure destinos. Espírito Santo, faz-me entender que interceder é amar com intensidade, é lutar sem espada e vencer sem armas visíveis. Que a minha oração seja a ponte entre o sofrimento humano e o milagre divino. Espírito Santo, não me deixe ser indiferente à dor alheia. Que eu não feche os olhos para quem sofre, nem endureça o coração diante do clamor dos que precisam. Que o meu espírito esteja sempre pronto para orar, mesmo quando o corpo se cansa e a voz enfraquece. Renova em mim a paixão pela intercessão e o prazer de estar na tua presença, lutando por causas que só o Senhor conhece. Espírito Santo, dá-me persistência nas orações que parecem sem resposta e fé para continuar mesmo quando o silêncio for a única resposta que ouço. E quando eu orar, que o inferno estremeça e o céu se mova. Que cada clamor seja registrado diante do trono e que as minhas intercessões tragam salvação, cura e libertação. Espírito Santo, desperta o dom da intercessão em mim, para que eu seja voz pelos que não podem falar,
força pelos que caíram e esperança pelos que desistiram. Que a minha vida seja marcada pela entrega e que, por meio das minhas orações, o poder de Deus alcance cada canto da terra. Espírito Santo, faz-me entender que interceder é servir ao propósito eterno e que, quando me coloco de joelhos, o céu se inclina para agir. Espírito Santo, entra na minha casa e desperta em mim o dom de ensinar com amor, paciência e verdade. Dá-me a sabedoria para transmitir não apenas conhecimento, mas transformação. Que minhas palavras não sejam apenas lições, mas chaves espirituais que abrem entendimento e despertam propósitos. Espírito Santo, faz-me compreender que ensinar é um ato de amor, um chamado sagrado e uma responsabilidade divina. Que cada palavra que eu compartilhar venha temperada pela Tua graça, carregada pela Tua presença e guiada pelo Teu discernimento. Que ao ensinar, eu jamais busque glória pessoal, mas que todo ensinamento revele a Tua glória e exalte o Teu nome. Quantas vezes o medo da rejeição, a insegurança ou o desânimo fizeram com que eu me calasse, escondendo o que o Senhor me ensinou. Espírito Santo, liberta-me da timidez e do receio de errar. Tira de mim a ideia de que não sou capaz ou digno de instruir outros, pois sei que é o Teu Espírito quem capacita e não o mérito humano. Usa minha mente como instrumento de sabedoria e meu coração como fonte de inspiração. Que quando eu falar, o céu se manifeste. Que cada explicação, cada exemplo e cada conselho venham carregados de vida e esperança. Espírito Santo, desperta o Mestre que dorme dentro de mim, aquele que ensina com fé, fala com unção e transforma com amor. Espírito Santo, ensina-me a guiar sem controlar, a corrigir sem ferir e a edificar sem humilhar. Que as minhas palavras sejam pontes, não muros. Que eu consiga ensinar de modo que o simples compreenda e o sábio aprenda. Que o meu ensinamento gere frutos e não apenas aplausos, transformação e não apenas admiração. Espírito Santo, coloca em mim o desejo constante de aprender para poder ensinar melhor, porque quem se alimenta da Tua sabedoria nunca deixa de crescer. Que a minha boca seja um canal da Tua verdade e que os meus ensinamentos ecoem nos corações de quem precisa ouvir a voz do céu. Espírito Santo, desperta em mim a sensibilidade de compreender o tempo certo de ensinar e o momento de apenas ouvir. Ensina-me a não falar movido pela emoção, mas guiado pela revelação. Que o meu ensino nunca seja para provar conhecimento, mas para revelar a Tua vontade. Que o Teu Espírito me conduza em cada palavra e que eu nunca ensine algo que não esteja disposto a viver. Espírito Santo, faz-me exemplo antes de me fazer mestre, servo antes de me fazer líder, instrumento antes de me fazer voz. Que ao ensinar eu também seja moldado, transformado e aperfeiçoado por Ti. Espírito Santo, abre os ouvidos dos que me escutam e prepara os corações dos que aprendem. Que cada palavra encontre morada em terreno fértil e gere frutos de arrependimento, sabedoria e fé. Que os que ouvirem sintam Tua presença e reconheçam que não falo por mim, mas por Tua direção. Que cada lição dada se torne um encontro entre o humano e o divino, e que o conhecimento transmitido se transforme em experiência espiritual. Espírito Santo, faz com que o ensino não seja apenas aprendizado, mas despertar de dons, de propósitos e de almas que dormem no esquecimento. E quando eu me cansar, renova em mim o prazer de ensinar. Quando as palavras parecerem não surtir efeito, lembra-me que as sementes precisam de tempo para florescer. E quando eu duvidar da minha capacidade, recorda-me que é o Senhor quem me dá entendimento. Espírito Santo, desperta em mim o dom de ensinar e que cada lição ministrada seja um ato de amor. Cada palavra dita um reflexo da Tua sabedoria e cada ouvinte transformado uma prova viva do Teu poder. Que o meu ensino não termine em conhecimento, mas se cumpra em transformação,
porque ensinar é plantar eternidade na mente e no coração dos que ouvem, e é assim que o céu se manifesta através dos que vivem para servir. Espírito Santo, entra na minha casa e restaura em mim a coragem que o medo enfraqueceu. Quantas vezes eu hesitei diante dos desafios, duvidei das promessas e deixei de avançar por causa das vozes que diziam que eu não conseguiria. Hoje, Espírito Santo, eu te entrego todo o medo que me paralisa e todas as inseguranças que me impedem de viver o propósito. Sopra sobre mim o teu poder e desperta o guerreiro espiritual que dorme dentro de mim. Que a minha fé seja a espada e o teu nome o escudo que me protege. Espírito Santo, renova em mim a ousadia de quem confia, mesmo sem entender, e caminha mesmo sem ver o destino. Espírito Santo, desperta a coragem que vem do alto, aquela que não teme gigantes nem recua diante das tempestades. Que eu não seja guiado pela aparência das circunstâncias, mas pela certeza de que o Senhor vai à frente das batalhas. Dá-me o ânimo dos que sabem que o céu nunca abandona quem permanece fiel. Que eu enfrente o que for preciso, sem medo das perdas, sem receio das opiniões, sem me envergonhar do que creio. Espírito Santo, fortalece o meu espírito até que a minha postura diante da vida se torne testemunho do teu poder. Que a minha confiança seja inabalável e que a tua presença seja o combustível da minha perseverança. Quantas vezes olhei para o tamanho do problema e esqueci o tamanho do Deus que me sustenta. Espírito Santo, ensina-me a enfrentar as adversidades com a certeza de que nenhuma luta é maior do que a promessa. Que eu aprenda a permanecer firme, mesmo quando tudo ao redor parece ruir. Que o teu poder me faça levantar quando a alma quiser desistir e me lembrar que o medo não é obstáculo, é convite para confiar mais profundamente. Espírito Santo, quando eu me sentir pequeno, faz-me lembrar que Davi venceu Golias não por força, mas por fé. Espírito Santo, derrama sobre mim a tua coragem sobrenatural, a coragem que não depende da força física, mas da convicção espiritual. Que eu avance com determinação, mesmo sem ver o caminho completo, porque sei que o Senhor ilumina cada passo conforme eu caminho. Que eu não viva acuado pelas incertezas, mas guiado pela confiança no teu poder. Espírito Santo, levanta-me como guerreiro da fé. Ensina-me a lutar de joelhos e a vencer com adoração. Que cada desafio seja oportunidade de provar que quem é guiado por ti jamais é derrotado. Espírito Santo, fortalece o meu coração para que eu não fuja do chamado. Que eu abrace o propósito, mesmo quando o preço for alto. Que eu tenha coragem para permanecer quando os outros partirem e fé para continuar quando tudo disser não. Que a minha vida seja testemunho vivo de que o Espírito de Deus habita em quem ousa acreditar. Espírito Santo, que o meu medo se transforme em motivação, que a minha fraqueza se torne força e que a minha hesitação se converta em obediência. E quando as tempestades tentarem me derrubar, lembra-me que o Senhor nunca abandonou um coração corajoso. Que eu permaneça de pé mesmo quando a dor for grande, porque sei que o teu poder me sustenta. Espírito Santo, entra na minha casa e restaura em mim a coragem que o tempo tentou apagar. Que o teu fogo me faça firme, que a tua presença me torne ousado e que a tua voz me conduza a viver o impossível. Que nada em mim tema o amanhã, porque o Deus que me conduz já está nele. Espírito Santo, desperta a coragem que vence, a fé que move e o espírito que não desiste. Espírito Santo, entra na minha casa e desperta em mim o amor genuíno, aquele que nasce do céu e se manifesta em atitudes. Quantas vezes o cansaço, a decepção e a dor me tornaram frio diante das pessoas. Hoje eu te peço, quebra as muralhas que endureceram o meu coração e faz com que o teu amor volte a fluir através de mim. Que eu aprenda novamente a enxergar as pessoas com os olhos da compaixão, a entender antes de julgar, a perdoar antes de condenar.
Espírito Santo, que o amor seja a linguagem que guie meus gestos, minhas palavras e minhas escolhas. Espírito Santo, ensina-me a amar mesmo quando for difícil, a ajudar mesmo quando ninguém vê e a servir mesmo quando não há reconhecimento. Que eu não ame por conveniência, mas por convicção. Que eu aprenda a estender a mão sem esperar nada em troca e a ser abrigo para os que sofrem. Espírito Santo, desperta em mim a capacidade de amar os que me feriram, orar pelos que me rejeitaram e abençoar os que me desejaram o mal. Que o teu amor em mim seja tão forte que vença qualquer rancor e dissolva qualquer mágoa. Espírito Santo, transforma o meu coração em reflexo do coração de Cristo. Que eu ame com pureza, fale com bondade e haja com misericórdia. Que o teu amor me torne paciente com os que erram, compassivo com os que sofrem e generoso com os que precisam. Que a minha vida seja um testemunho vivo de que o amor é mais forte do que o ódio, mais duradouro que a ofensa e mais poderoso que qualquer ferida. Espírito Santo, ensina-me que o amor não é sentimento passageiro, mas decisão constante. Quantas vezes busquei o amor em lugares errados, esquecendo que ele habita em ti. Espírito Santo, mostra-me que amar é permitir que a tua presença viva em mim, que eu ame os outros com o mesmo amor que o Senhor tem por mim. Um amor que não desiste, que não se cansa e que não guarda lembrança do mal. Que o amor seja a minha identidade e o selo visível da tua habitação em mim. Espírito Santo, desperta em mim o dom de amar sem medida, de perdoar sem limites e de acolher sem distinção. Espírito Santo, renova em mim o prazer de estar entre pessoas, de ser ponte e não muro, de unir e não dividir. Que o meu lar seja cheio de tua presença e que o amor seja a atmosfera onde a tua paz habita. Que a minha voz leve consolo, o meu olhar leve esperança e as minhas mãos levem carinho. Espírito Santo, ensina-me a espalhar o amor com gestos simples, porque muitas vezes o milagre começa em um ato de bondade. E quando o desamor quiser dominar o mundo, que eu continue sendo luz. Quando o ódio tentar governar corações, que o meu permaneça firme na tua presença. Espírito Santo, reacende em mim o dom do amor ao próximo e faz com que ele seja o selo da tua presença na minha vida. Que o amor seja minha linguagem, minha força e meu propósito. Porque quem ama como Cristo amou, nunca caminha só. Caminha com o próprio Espírito de Deus. Espírito Santo, entra na minha casa e faz repousar sobre mim o dom do consolo, aquele que só o teu poder é capaz de conceder. Quantas vezes tentei consolar com palavras humanas, mas percebi que apenas o teu toque pode curar feridas que o tempo não apaga. Hoje, eu te peço, transforma-me em instrumento de paz nas mãos do Senhor. Que a tua presença me envolva de tal forma que, ao falar, o teu amor seja sentido. Que cada palavra minha leve esperança onde há desespero, e cada gesto meu leve abrigo onde reina a solidão. Espírito Santo, torna-me canal do teu cuidado e refúgio para os que choram. Espírito Santo, ensina-me a ouvir com o coração e não apenas com os ouvidos. Que eu saiba silenciar quando o outro precisa apenas ser compreendido. Que o meu olhar traga conforto e o meu toque carregue a tua presença. Que eu não fuja da dor do próximo, mas me aproxime com compaixão, lembrando que o Senhor me consolou quando ninguém mais pôde fazê-lo. Espírito Santo, desperta em mim a empatia que o mundo esqueceu, a ternura que o tempo endureceu e a compaixão que as feridas apagaram. Que o meu coração seja terno o bastante para acolher, mas forte o suficiente para sustentar os que estão fracos. Quantas pessoas cruzam o meu caminho vestindo sorrisos, mas carregando dores invisíveis? Espírito Santo, faz-me perceber além das aparências. Que eu identifique as lágrimas disfarçadas, as dores escondidas e os corações cansados. Que eu não me limite a dizer, vai ficar tudo bem, mas que ao orar, o teu poder se manifeste através de mim.
Que quando eu abrir a boca, as palavras sejam revestidas da unção que liberta, cura e restaura. Espírito Santo, dá-me sensibilidade para falar com sabedoria e coragem para orar com fé. Espírito Santo, que o consolo que vem do teu trono preencha cada ambiente onde eu estiver. Que a minha presença leve leveza aos lares e que o meu testemunho inspire recomeços. Que mesmo nas minhas próprias dores, eu continue sendo canal do teu amor. Porque o verdadeiro Consolador não é aquele que não sente dor, mas aquele que aprendeu a transformar a dor em fonte de esperança. Espírito Santo, ensina-me a enxergar propósito até nas lágrimas e beleza até nas feridas, pois sei que tudo o que passa pelas tuas mãos é transformado em bênção. Espírito Santo, desperta o dom de consolar não apenas com palavras, mas com ações. Que eu visite quem precisa, abrace quem sofre e ore com quem perdeu a fé. Que o meu tempo se torne semente de amor e o meu cuidado, reflexo da tua presença. Espírito Santo, mostra-me que consolar é servir com a alma, é emprestar o coração para que o outro sinta o teu toque. Que eu seja lembrado não por discursos, mas por gestos que trouxeram alívio e esperança. E quando eu mesmo precisar de consolo, que o teu abraço me encontre. Que eu sinta a tua presença como brisa suave que acalma, como luz que dissipa o medo e como força que renova o ânimo. Espírito Santo, entra na minha casa e derrama sobre mim o dom do consolo que restaura almas. Que eu viva para confortar os que sofrem, fortalecer os que desfalecem e levantar os que caem. Que o meu consolo não seja momentâneo, mas eterno. Porque quem é consolado por ti, carrega dentro de si a essência do amor que vem do próprio Deus. Espírito Santo, entra na minha casa e desperta em mim o propósito que foi adormecido pelo peso das decepções e das dúvidas. Quantas vezes questionei o sentido da minha caminhada e me deixei vencer pela rotina, esquecendo que há um plano celestial escrito sobre a minha vida. Hoje eu reconheço que não estou aqui por acaso e que cada passo, cada dor e cada recomeço fazem parte da tua condução. Espírito Santo, mostra-me o caminho que devo trilhar e dá-me clareza para reconhecer a tua vontade. Que os meus dias não sejam vividos em vão, mas guiados por um propósito que glorifica o teu nome. Espírito Santo, desperta em mim a consciência do chamado que o Senhor me entregou. Que eu não me distraia com o que é passageiro, nem troque o eterno por aquilo que termina. Que eu compreenda que viver o propósito é escolher te obedecer, mesmo quando o caminho é estreito. Dá-me força para permanecer fiel, mesmo quando as portas parecem fechadas, e fé para continuar caminhando quando o horizonte ainda não se mostra claro. Espírito Santo, que eu não tema o futuro, pois sei que o meu destino está seguro nas mãos do Criador. Espírito Santo, renova dentro de mim a alegria de servir e a certeza de que cada ato de obediência carrega poder. Que eu viva cada dia com intenção, cada decisão com responsabilidade e cada palavra com sabedoria. Que o teu Espírito me lembre que não fui chamado para apenas existir, mas para impactar, transformar e iluminar. Espírito Santo, desperta em mim a força dos que vivem pelo propósito, não pelas circunstâncias, dos que seguem pela fé, não pela visão. Que o meu caminhar seja guiado pela tua presença e que cada passo revele o teu plano em andamento. Espírito Santo, ensina-me a não medir o sucesso pelo que vejo, mas pela obediência que entrego. Que eu não busque aplausos, mas aprovação do céu. Que eu compreenda que viver o propósito é abrir mão do controle e confiar no teu tempo perfeito. Espírito Santo, faz-me lembrar que mesmo as esperas fazem parte da construção do propósito e que cada demora é, na verdade, preparação para algo maior. Que o meu coração nunca perca o foco e que eu continue acreditando que o Senhor não se esquece de nenhuma promessa.
Espírito Santo, desperta os dons que sustentam o meu chamado, que eu viva de modo que cada talento entregue por ti floresça para servir ao reino. Que o meu testemunho seja o reflexo da tua fidelidade e que a minha vida inspire outros a também se levantarem. Espírito Santo, que eu viva o propósito com humildade, com entrega e com fé. Que eu entenda que cumprir o teu plano é mais do que fazer, é ser, é viver, é respirar a tua vontade a cada instante. Soberano Deus, finalizando esta oração, coloco diante de ti tudo o que sou e tudo o que tenho. Que o propósito que o Senhor escreveu para mim se cumpra em plenitude, sem desvio, sem demora e sem resistência. Que cada dia da minha vida seja uma resposta ao teu chamado. Espírito Santo, guia-me quando eu não souber o que fazer. Fortalece-me quando o cansaço me visitar e lembra-me sempre de que viver para ti é a maior honra que posso ter. Que os dons despertos nesta oração frutifiquem para a tua glória e que o meu coração permaneça firme até o fim. No seu santo e poderoso nome, agradeço esta oportunidade. Amém. Depois desta oração, algo novo começa a se mover dentro de você. O Espírito Santo não apenas entrou na sua casa, ele despertou dons que estavam adormecidos, curou áreas do seu interior que o tempo tentou apagar e reacendeu o propósito que o céu escreveu sobre a sua história. Você pode sentir a leveza, a presença, a certeza de que o invisível começou a agir a seu favor. Onde antes havia silêncio, agora há direção. Onde havia medo, há fé. Onde havia estagnação, há renovo. Cada palavra que você declarou nesta oração se tornou uma semente lançada diante do trono de Deus, e o Espírito Santo começa, neste exato momento, a fazer florescer o que parecia perdido. Meu amigo e minha amiga, se esta oração tocou o seu coração e você deseja continuar crescendo espiritualmente, eu preparei algo muito especial para você. Um e-book sobre o Espírito Santo, que vai te guiar ainda mais fundo nessa jornada de comunhão, dons e transformação. Esse livro é uma extensão desta experiência. Nele, você encontrará ensinamentos, reflexões e orações poderosas para fortalecer a sua caminhada com Deus e manter viva essa conexão que começou hoje. Ao adquirir, você também ajuda este canal a continuar levando a palavra e alcançando mais vidas. O link deste e-book encontra-se no primeiro comentário fixado neste vídeo. Se este vídeo te abençoou, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder as próximas orações. Compartilhe nos comentários o seu pedido de oração. Queremos orar por você, pela sua casa e pela sua família. Que o Espírito Santo continue guiando os seus passos, sustentando os seus sonhos e fazendo do seu lar um lugar de milagres. Que Deus derrame bênçãos abundantes sobre a sua vida. Até o próximo vídeo.